Oi, gente. Eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo o nosso vídeo, mas eu desejo que vocês tenham um ótimo dia. Então, eu e Tainá somos a dupla da semana, né, dessa segunda-feira. E aí a gente ficou com o capítulo 13 e capítulo 18. Então, que são sobre as teorias compartilhadas usadas pelos enfermeiros e a aplicação das teorias na enfermagem. Então, eu vou começar a falar um pouquinho do capítulo 13. Então, a gente vai falar um pouquinho de história, né? A enfermagem, ela sempre reagiu às necessidades da sociedade. E as primeiras enfermeiras líderes, elas eram ativistas, como Nightingale e entre outras enfermeiras líderes que tivemos ao longo dos anos. Então, a enfermagem, ela sempre vem visando a necessidade do outro. No decorrer desses capítulos, ele vem trazendo várias teorias, e uma delas são as teorias de troca. A gente não vai poder abordar todos, por causa do nosso tempo, que é mínimo, que é um pouquinho corrido, mas aí eu vim trazer três teorias para vocês que o capítulo 13 está abordando, que é a teoria de troca, a teoria do papel e a teoria do conflito, certo? Então, as teorias de troca, ela tem como base uma perspectiva filosófica chamada utilitarismo. Então, o utilitarismo, ele foi desenvolvido entre o século XVIII e meados do século XIX, e aí ele vem possuindo três pressupostos básicos sobre os indivíduos e as relações de trocas, que são adicionados a partir da teoria da econômica clássica. Então, primeiramente, os indivíduos ele têm um propósito e um motivo para maximizarem os benefícios materiais das trocas com os outros, no mercado livre e competitivo. Pronto. Aí, em segundo lugar, eles são agentes em um mercado livre e eles têm acesso a todas as informações necessárias para pesar alternativas e calcular os custos para cada opção. E, por fim, a terceira, né, com base nos seus próprios cálculos, esses indivíduos eles são capazes de escolher de modo racional as atividades que vão trazer o maior lucro. Então, as teorias de troca social. Os princípios do utilitarismo, ele foi reformulado para essas teorias na tentativa, de explicar as interações humanas. Deixa eu só aumentar o som. Nas interações humanas em todos os contextos sociais e sem as limitações impostas por uma estrutura econômica pura. Por isso, o rótulo, né, a troca social. Então, essa teoria tem 7 pressupostos, que são eles. As pessoas, eles não buscam maximizar lucros, embora eles tentam obter algum lucro em suas transações sociais com os outros. A segunda é que os humanos, eles não são perfeitamente racionais, mas eles se engajam em cálculos de custos e benefícios nesses tipos de transações sociais, certo? O terceiro é que os humanos, eles vêm se engajando em transações econômicas em mercados claramente definidos em todas as sociedades, mas essas transações são apenas casos especiais de relações de trocas mais gerais. Deixa eu ver. Quarto, é que os humanos eles buscam metas materiais nas trocas, mas também eles se mobilizam e trocam recursos não materiais, como sentimentos, serviços e símbolos. Quinto, é que os humanos eles não possuem informações perfeitas sobre todas as alternativas disponíveis, mas geralmente essas informações elas são consistentes de pelo menos algumas das alternativas que formam a base para o levantamento de custos e benefícios. Então, o sexto pressuposto é que os humanos eles sempre agem sobre constrangimento, mas ainda eles competem entre si na busca de um lucro
em suas transações. E o sétimo e último pressuposto da teoria da troca social, né, é que os humanos eles sempre buscam algum ganho em suas transações, mas elas não são limitadas pelos recursos que possuem ao entrar em uma relação de troca. Então, assim, nessa perspectiva da troca social, surgiu na sociologia norte-americana, na década de 60, com o trabalho de Humans e Blau, Humans 1961 e Blau 1964. Só que outros pesquisadores mais na frente também vão citar trabalhos nessa perspectiva. Então, essas teorias modernas de troca, elas vêm enfatizando a motivação social e psicológica dos indivíduos, onde existem duas divisões principais das teorias de troca social, que são as teorias de nível micro e as teorias de nível macro. Então, agora eu venho trazendo uma exemplificação, né, desses tipos de teoria e venho trazendo também a aplicação dela na enfermagem. Então, a teoria da escolha racional, ela tenta explicar os processos comportamentais no nível macro dos pequenos e grandes sistemas sociais. Essa teoria tem como foco no sistema, mas as necessidades essas teorias, ela tem um foco no sistema, mas as necessidades psicológicas e os motivos dos indivíduos, elas são removidas. Então, existem muitas teorias, princípios e conceitos derivados da teoria de troca ou relacionados a ela. As teorias de troca de uso comum por enfermeiros, elas incluem a teoria dos sistemas e das redes sociais. Então, essa teoria dos sistemas, ela é aplicada com frequência na prática de enfermagem, que, no geral, é em áreas de gerenciamento e de administração. Meyer e O'Brien Powers, eu acho que é assim, em 2010, ele traz um exemplo que aplicaram a teoria dos sistemas abertos em organizações de grande escala, e que, a partir de seus dados, eles desenvolveram a teoria de prestação de serviços de enfermagem. Então, o capítulo também ele vem falando de estruturas interacionalistas, onde no final do século XIX, o foco da sociologia ela foi transferida das macroestruturas e dos processos, das evoluções, dos conflitos de classes, para um processo de interação social, que eles vincularam os indivíduos uns aos outros e a sociedade. Então, um grupo diverso de teorias interacionalistas resultou nessa mudança. E eu queria pedir desculpa também porque eu prestei atenção nos primeiros slides e ele teve alguma alteração de palavras. Acho que foi a formatação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da teoria do interacionalismo simbólico e a teoria do papel. Aqui eu vou trazer um exemplo que eu vou citar mais na frente. Então, a partir de 1800, o interacionalismo começou a surgir a sua base. E quando foi em 1934, Mead, eu acho que é assim, ele foi reconhecido como o pai do interacionalismo simbólico, onde ele sintetizou os conceitos de eu, mente, sociedade ou ambiente social, que ele era considerado inseparáveis. Então, o trabalho de Mead ele é essencial, onde é a noção de que os humanos se adaptam e sobrevivem em seus ambientes, compartilhando símbolos comuns, tanto verbais quanto não verbais. Uma característica assim, peculiar dessa interação simbólica é que os humanos eles podem, por si mesmos, imaginar-se em outros papéis sociais. Papéis sociais conceitos, né? E eles são denominados de papel assumido. Eles podem também internalizar atitudes, valores e normas do outro generalizado, ou grupo social. Então, assim, o que os humanos definem como real tem consequências reais.
E ele é um princípio básico da sociologia, da psicologia social. Então, esse princípio ele é referido como uma definição da situação e vincula como os indivíduos percebem seu ambiente e como respondem ou agem nele. O exemplo é essa imagem que eu trouxe. Então, a legenda da imagem é: todos precisam de notícias. Todos são produtores de notícia. Aqui nessa imagem a gente vê dois senhores, onde um deles está lendo o jornal e tem a seguinte enquete, tem a seguinte frase: violência aumenta no carnaval. E aí o outro se assustou, pensando que era um assalto, um revólver, né? A ponta da sua... Eita. Desse objeto que está na mão dele. Então, ele também tem 7 pressupostos, que são o quê? As pessoas elas têm a capacidade de criar e usar símbolos. O segundo pressuposto é que, por meio da capacidade de criar e usar símbolos, os humanos eles libertaram-se da maior parte da sua programação instintiva e biológica. O terceiro pressuposto é que os humanos eles se adaptam e sobrevivem no mundo social. O quarto é que os humanos usam palavras e símbolos de linguagem para se comunicar e também empregam gestos não verbais que têm significados comuns. Então, o outro pressuposto é que o humano ele pode comunicar-se efetivamente devido à sua capacidade de ler os símbolos produzidos por outros e pelo fato de poder assumir a posição ou ponto de vista de outra pessoa. O sexto é que os humanos adquirem uma mente e um eu a partir das interações com o outro. E o sétimo é que as interações humanas elas formam a base da sociedade. Então, a aplicação dessa teoria na enfermagem, eu trouxe esses dois pesquisadores que eles examinaram a experiência vivida de perda e luto em pessoas com esquizofrenia. Então, foi usada uma teoria fundamentada para o atendimento dos processos de tomada de decisão que ocorrem entre pessoas com câncer em estado terminal e seus cuidadores na família, no próprio domicílio. As implicações para a prática de enfermagem incluem educação e cuidados paliativos, e que em todos os locais de saúde, iniciativas de promoção da saúde para a formação, em diretrizes avançadas e gerenciamento de doenças em estágio final das casas dos pacientes. Então, agora eu vou falar um pouquinho da teoria do papel. A teoria do papel, ela não tem nenhum acadêmico, ela não tem nenhum pesquisador que se intitula como criador dela. Então, o conceito de papel, ele vem do teatro e transmite a noção de que expectativas e exigências normativas, como as regras comportamentais, culturalmente definidas, estão presas aos status nas organizações sociais, seja família, corporação ou sociedade, diversos outros. Então, a interação humana, ela é vista como singularmente estruturada. Então, cada autor, ele vai se aderindo às normas da sociedade ou aos roteiros fixados aos seus estados ou posições que eles tendem a ocupar. As diretivas do papel, elas vêm daqueles com poder, e os autores, eles ajustam suas respostas, ou seja, aquelas pessoas que têm o maior poder seria como se fosse o diretor. Eles vão se ajustando as suas respostas ou desempenho aos outros com quem interagem. E assim como ao seu grupo de referência ou audiência, por meio de autoconceitos e do desempenho do papel. Então, esses indivíduos, eles desenvolvem seus próprios estilos interativos exclusivos. E aí, é citado uma parte do ator William Shakespeare, que ele vem falando que o mundo é um palco e todos os homens e mulheres, simples atores, têm as suas saídas e entradas. E em vida, um homem tem vários papéis. Ato 2, cena 7.
Então, trouxe também mais exemplificações e aplicação na enfermagem. Então, esses autores, eles estudaram explicitamente as diferenças de geração entre estudantes de enfermagem a partir de uma perspectiva pós-moderna e foi chegado à conclusão de que os estilos de aprendizagem da geração do milênio, que no estudo é caracterizado como geração Y, eles diferenciam das gerações anteriores, onde, na verdade, foi percebido que os grupos mais jovens não combinam com o pensamento linear das gerações anteriores. E, como consequência, os autores deram apoio à ideia de que estratégias educativas estão em mutação, incluindo uma filosofia pós-moderna. Então, na aplicabilidade da enfermagem, que os papéis do cuidador, eles foram examinados por inúmeros pesquisadores. Chun, Shen e Yang, 2011, por exemplo, eles pesquisaram os efeitos das demandas profissionais na atenção do papel e os sintomas depressivos de cuidadores adultos e crianças na família de idosos tailandeses com demência. Em um trabalho relacionado, estudou os efeitos moderadores das condições de trabalho e do cuidar em uma família interativa. Então, agora eu vou falar um pouquinho da teoria do conflito, onde a teoria de conflito, eles compartilham uma base comum nos elementos analisados nas sociedades humanas, que são a desigualdade, o poder ou autoridade, dominação, subjugação, interesses e conflitos. Então, as modernas teorias do conflito, ele tem suas raízes no escritor de Karl Marx, que ele é o teórico mais famoso do conflito, né? E com influências posteriores de Max Weber e George Simmel. Então, Marx, ele sempre argumentava que os conflitos de classe com bases econômicas, eles são a fonte mais básicas e influentes de toda mudança social. Então, os pressupostos dessa teoria é que são processos de estabilidade e mudanças, são propriedades de todas as sociedades. E as sociedades humanas são paradoxais. O segundo pressuposto é que as sociedades são organizadas, mas o processo de organização ele gera um conflito, porque o conflito é instaurado pela distribuição desigual do poder nos processos de decisão sobre recursos escassos de um sistema de estratificação social. O terceiro é que a sociedade é um sistema social e essas partes do sistema, eles podem ter interesses e metas complementares e consensuais exclusivos e incompatíveis. As sociedades, elas são mantidas, unidas por interesses complementares, elas vão se complementar pelo consenso sobre valores culturais. E a mudança social, ela é comum em todas as sociedades. Pode ser gradual ou abrupta, reformadora ou revolucionária. Então, as teorias de base sociológica sempre estiveram presentes na enfermagem, desde os seus primórdios. Agora, Tainá, ela vai falar um pouquinho da parte dela. Deixa eu só encerrar aqui.